Sou trader desde 2015 e vim documentando minha jornada desde então, e hoje eu vim compartilhar contigo aqui minhas 5 maiores lições que eu tive ao longo da minha jornada, para que assim tu não cometa os mesmos erros que eu cometi e dessa maneira tu possa ser um trader lucrativo muito mais rápido do que eu. A 5ª lição tem realmente um apego emocional da minha parte, porque eu vou te mostrar a minha primeira estratégia que eu operei no mercado. Eu aprendi ela, coloquei em prática, fiz dinheiro, foi muito legal. Algumas adaptações foram necessárias e eu vou te mostrar tudo no vídeo de hoje. Mas a primeiríssima lição que eu demorei anos para entender e que foi de suma importância, uma das viradas de chave, é que o trade é uma maneira difícil de alcançar uma vida fácil. Vamos ser honestos, cara. Tu entramos dentro desse mercado com a esperança de que nós conseguiríamos alcançar a riqueza de maneira rápida. Achamos que em poucos trades a gente ia alcançar alguns milhões, porque foi isso que nos falaram. E até dependendo do trader, conforme ele foi fazendo as primeiras operações e o dinheiro foi entrando, ele conseguiu entender que aquilo era uma verdade. Caraca, olha só, se eu fazer mais 20 trades eu já consigo comprar minha BMW. Só que isso começa a ficar distante conforme o trader vai operando cada vez mais e vai perdendo dinheiro e vai estourando contas, e aquilo então começa a se esvair, aquele sonho de posses e riquezas começa a ir embora. Bom, o que o trader precisa entender, cara, é que essa modalidade, assim como todas as outras do mercado financeiro, a riqueza existe, mas ela vem no longo prazo. E essa confusão é muito mais óbvia no mercado de trade, porque o trader opera gráficos curtos, e aí parece que entrando dinheiro de maneira rápida, a riqueza vem rápida. Mas não, o trader precisa estabelecer um pensamento de longo prazo. É um sistema que trabalha com probabilidades, que o longo prazo vai gerar riqueza para ele. Isso é um ponto muito importante, inclusive para te conseguir manter a consistência de uma estratégia que possa estar passando por um momento ruim. E tu tem que confiar, cara, porque assim como tu vai na academia e no primeiro mês tu não vê resultado nenhum, e tu tem que confiar no processo de mais um mês, e aí no próximo mês começa a aparecer o resultado, uma estratégia, um trade é igual. Talvez tu esteja passando por um momento ruim, mas tu tem que confiar, tu tem que entender que isso faz parte do processo e tu tem que continuar seguindo em frente até que uma hora os resultados vão chegar. Lição 2, a melhor estratégia que existe, o santo grau. Não existe a melhor estratégia. Não existe o santo grau. Eu sei que é duro ouvir isso, mas eu preciso te entregar a verdade. Porque eu sei que só com a verdade tu vai conseguir alcançar resultados verdadeiros, tomar atitudes que realmente são condizentes com a realidade. O mercado é o senhor do cobertor curto. Por exemplo, se tu quiser alta taxa de acerto, tu vai ter que abrir mão de média de ganhos. E se tu quiser alta média de ganhos, tu vai ter que abrir mão da taxa de acerto, não tem jeito. Ou ainda, tem muitas pessoas que ficam focando só na rentabilidade. Eu quero ganhar dinheiro, dinheiro. E esquece que quanto mais dinheiro elas querem alcançar, mais risco elas vão ter que tomar. E a gente vai ter que achar essa proporção de rentabilidade e risco. Mas fato é, se tu quiser mais rentabilidade, tu vai ter que assumir mais risco. Ou ainda, numa estratégia em que o trader quer ter um stop curto e ainda ter uma alta taxa de acerto. Isso simplesmente não existe. Ou tu opta por ter um stop curto e tu abre mão de taxa de acerto, porque dessa maneira o mercado vai violar com mais frequência o teu stop. Ou tu tem alta taxa de acerto e um stop mais longo. Dessa maneira tu até consegue que o mercado se movimente mais sem te stopar, mas tu vai ter que pagar mais caro por isso. Stop curto, alvo longo, taxa de acerto baixa. Stop longo, alvo curto, alta taxa de acerto. É o cobertor curto do mercado. E simplesmente não existe o santo grau que vai te entregar tudo de melhor. Alta taxa de acerto, alta média de ganhos, stop curto, alvo longo, baixo risco. Infelizmente, não existe. A gente vai precisar escolher aquilo que se adequa melhor ao nosso perfil e ir para cima. Claro que existem estratégias melhores do que outras, não há dúvidas disso. Por isso que a gente sempre precisa fazer os testes adequados em cada papel, em cada prazo operacional. A terceira lição, setup e risco, ela é importantíssima. Presta muita atenção aqui comigo, cara. Um trader que tem manejo de risco com uma estratégia ruim é melhor do que um trader com a melhor estratégia do mundo sem controle de risco. O controle de risco é o que determina se o trader vai ser lucrativo no longo prazo. O controle de risco é estopar nos lugares que devem ser estopados quando a operação vai para o prejuízo. Tu não tem como ganhar dinheiro no longo prazo se a operação tá indo contra ti, tu tá sem stop, e a única coisa que tu consegue fazer é ficar rezando. Meu Deus, eu vou ser bonzinho, por favor, faça com que essa operação não vá pro stop, eu nunca mais vou fazer isso, pelo amor de Deus. Cara, isso simplesmente não dá. Eu até gostaria
gostaria que isso fosse possível, mas não, tu tem que ter o controle de risco, dependente da estratégia que tiver. Pensa muito em quanto tu vai arriscar em cada trade e o quanto tu pode arriscar no mês e também no ano. Isso tem que estar planilhado, planejado e especialmente executado. Tá, Loras, mas eu não sei fazer controle de risco, cara. Daí como é que eu faço? Bom, eu vou te dar duas possibilidades. A primeira é tu vir neste card aqui e assistir esse vídeo onde eu falo de uma maneira bem introdutória a maneira de fazer um controle de risco adequado. Caso tu queira te aprofundar e entender verdadeiramente como a estratégia de manejo de risco funciona, eu vou deixar o link aqui abaixo do meu treinamento de Price Action, onde um dos 12 módulos eu falo sobre controle de risco, tudo que for necessário para te conseguir fazer dinheiro com o mercado através dessa estratégia. A quarta lição é: perder pode ser bom. Cara, existem dois tipos de perdas. As perdas necessárias, que é aquelas que nós temos dentro de uma estratégia vencedora, aquelas que vão acontecer invariavelmente, independente se nós operarmos muito perfeitamente, todo trader vai ter perdas, faz parte da vida do trader. Assim como o empresário tem despesas, tem investimentos para fazer a empresa dele crescer, o trader tem os loss, que nada mais é do que um investimento para fazer a conta dele crescer. Isso é do jogo, isso faz parte. Agora, tem o segundo tipo de loss, que é aquele loss que não dá pra gente tomar, que é aquele loss que a gente sai da estratégia, que a gente tira o stop e acaba saindo numa posição muito pior, que a gente faz preço médio, que depois de tomar um stop a gente vai para um outro trade sem estratégia nenhuma, só com ar de vingança, de fúria, e vai lá e toma outro stop, e aí começa um redemoinho negativo e dessa maneira tu vai lá e acaba explodindo a conta. Esse tipo de loss não dá pra ter. Caso tu esteja passando por essa segunda possibilidade, cara, tira um aprendizado disso. Tira o que tu não pode mais fazer. Sim, é doído, sim, tu deve estar com aquela cabeça, meu Deus, eu não aguento mais isso aqui. Mas, cara, tu tem duas opções: ou desistir, chorar e pedir pela mãe, ou confiar e acreditar no processo e passar por tudo que tem que passar pra tu conseguir alcançar realmente aquilo que tu tanto almeja. A decisão, no final das contas, cara, vai ser tua. E a quinta lição, onde eu vou mostrar minha teteiazinha aqui da minha estratégia, meu bebezinho, é: o simples funciona. Cara, como eu demorei pra entender que o simples funciona. Como eu demorei pra entender que não adiantava eu enfiar indicador no gráfico, enfiar um monte de linha, achar que eu era o Picasso desenhando um monte de coisa no gráfico e achar que isso ia me fazer dinheiro. Olha a primeiríssima estratégia, cara. Primeiro, a estratégia se chama primeiro movimento e nós temos duas variantes do primeiro movimento. O primeiro movimento em topo e o primeiro movimento lateral. Vamos primeiro ao primeiro movimento em topo. O que eu vou precisar é uma abertura em gap de alta, no caso de uma compra, e a marcação de um topo através de no mínimo 4 candles. Aqui eu tenho 5, no mínimo 4 candles com a marcação de um topo. Isso aqui é o que nós vamos chamar de primeiro movimento. Tem o primeiro movimento aqui construído, eu vou marcar a máxima do primeiro movimento através da sombra, vou pegar a maior sombra, a sombra mais alta, e vou traçar ali uma região de resistência, e o setup funciona quando eu tiver uma barra fechando acima dessa zona. E esse fechamento ele vai ser necessário com uma margem de no mínimo 3 ticks. Ou seja, se eu estiver operando uma ação e aqui a resistência estiver nos R$18, eu preciso que o candle feche no mínimo a partir dos 18,3, ou seja, 3 ticks. Essa é uma regrinha importante do sistema, tem outras, mas já guarda essa. A partir desse fechamento, então, eu vou considerar uma compra no fechamento deste candle ou na abertura do candle seguinte, com stop abaixo da mínima deste próprio candle. O primeiro movimento lateral, ele é até mais simples de identificar. Eu vou precisar também um gap de alta e também no mínimo 4 candles. Ou seja, se eu estiver operando um gráfico de 15 minutos, eu vou esperar no mínimo 1 hora para ter a marcação do primeiro movimento. A partir disso, eu vou também marcar a maior máxima desse primeiro movimento, que aqui nesse caso tem 4 candles, e vou aguardar um candle fechar acima dessa máxima. Também com no mínimo 3 ticks de margem. Então, se eu estiver operando mini índice, aqui tiver, por exemplo, nos 120 mil pontos, eu vou precisar que o rompimento seja de no mínimo 120.015, o que dá 3 ticks. Primeiro movimento em topo, primeiro movimento lateral. Vamos pro gráfico agora que eu vou te mostrar um exemplo prático e tu vai entender muito bem como funciona. Tem aqui no meu gráfico Apple 15 minutos. Tivemos aqui a abertura em gap de alta, o mercado trabalhou com 4 candles laterais. Tenho aqui então a marcação do primeiro movimento. Coloco uma linha de resistência aqui na maior máxima do primeiro movimento, que no caso é a sombra superior do segundo candle, e a partir de agora eu vou esperar um candle fechar acima
acima desta máxima. Ou seja, eu não opero para baixo. Gap de alta, eu só opero rompimento para cima. Acontece exatamente aqui com a margem de 3 ticks que a gente precisa. Como vamos fazer agora a entrada do trade? A gente pode entrar uns segundinhos antes desse candle fechar ou esperar na abertura do próximo candle. Eu prefiro entrar uns segundinhos antes desse candle fechar. E o stop alvo, como é que fica? Olha só, cara. Para o stop, a gente vai utilizar um indicador que é o Average True Range. Tá aqui ele com uma calibragem de 21 períodos. E o que eu vou fazer é, sim, eu quero colocar o meu stop abaixo dessa mínima deste candle, do candle que eu entrei. Mas para isso, eu preciso respeitar a volatilidade do ativo. A volatilidade mínima que o ativo está produzindo nesse momento. Para isso que eu vou utilizar o True Range, que me indica o pulmão do papel, o quanto aquele papel está se movimentando na média no mínimo. Repara que nós temos aqui uma movimentação próxima de 57 centavos. Em outras palavras, eu preciso que o meu stop abaixo da mínima desse candle tenha de, no mínimo, 57 centavos. Porque dessa maneira eu estou respeitando o movimento normal do mercado e eu vou acabar não sendo violinado se eu respeitar dessa maneira. Claro que eventualmente vai ter um violino mesmo assim, mas a gente está contando aqui com a lógica, respeitando a movimentação mínima do papel. Repara que a amplitude desse candle é de 62 centavos, ou seja, está dentro do que eu preciso. Portanto, deixo o meu stop abaixo da mínima desse candle. Tô dentro do trade agora com o stop posicionado e o alvo. O alvo nós vamos conduzir de 3 maneiras diferentes. Primeiro, nós vamos colocar uma realização parcial nessa operação. Sempre assim. Entrada, a primeira realização vai ser parcial em 50% da amplitude do risco. Sim, é uma parcial curta, o que vai fazer com que o nosso sistema tenha uma alta taxa de acerto e vai nos dar uma segurança psicológica para operar ele. Por isso que ele é um sistema muito bom para quem está começando. Então essa é a primeira etapa do alvo, segura que tem mais 2. Estamos dentro do trade, dentro, o trade começa a evoluir até que, pau, bate na nossa realização parcial. A realização parcial é alcançada mais ou menos em torno de 65% das vezes. E após ela acontecer, o que nós vamos fazer com o restante da nossa posição? Primeiro, eu gosto de fazer realizações parciais de metade da posição. Então, se eu estou com 100 ações, eu vou realizar 50 ações na realização parcial e as outras 50 que restaram, que eu estou com o stop aqui embaixo, eu vou puxar para o break-even, ou seja, eu vou puxar a minha operação de 50 ações para o ponto de entrada. Dessa maneira, se o mercado voltar, eu vou sair no 0 a 0 com a segunda metade da posição e vou ter tido um lucro na primeira metade da posição. Mas isso só se o mercado voltar para o ponto de entrada, o que a gente não quer que aconteça. O que nós vamos fazer agora é conduzir essa operação pelo high-low de 3 períodos e nós vamos encerrar essa posição sobre 2 maneiras. Ou se o mercado realmente bater no ponto de entrada, ou se o high-low falar para nós sairmos. Olha só, deixa eu te mostrar. Aqui na Xstation não tem um high-low, mas a gente consegue utilizar outro indicador da mesmíssima forma, colocando simplesmente uma média móvel de 3 períodos aritmética. Média móvel simples, de 3 períodos, baseado agora na mínima dos candles, essa configuração é importante, e eu vou deslocar em 1 para a direita. Essa é a configuração. Pronto. Ou o preço então volta para o ponto de entrada, ou o preço fecha abaixo dessa média, que nada mais é do que o high-low. Estamos dentro. Olha lá, o trade começa a evoluir. É isso que a gente quer que aconteça. Exatamente essa evolução. Estamos dentro. Agora fechou abaixo da média. A partir desse ponto, então, nós encerramos a segunda metade da posição. É uma coisinha maravilhosa, né? Calma que ainda tem mais. Tesla no gráfico de 15 minutos, abriu em gap de alta, marcou os 4 primeiros candles. O que a gente faz, Lones? Coloca aqui a resistência. A gente aguarda o rompimento acima dela com no mínimo 3 ticks. Aconteceu aqui. Podemos entrar? É claro, é só a gente colocar a entrada aqui no fechamento do candle. Dá pra colocar o stop abaixo da mínima? Vamos ver aqui o trend. O trend tá em quanto? $1,36. Qual é a amplitude aqui do candle? $2,84. Funciona. O que a gente faz então? Deixa o stop abaixo dessa mínima. Aonde estão os nossos alvos? Vamos lembrar. Vamos puxar aqui o Fibonacci. Puxado o Fibonacci, nós temos parcial no 50%. Depois da parcial, nós vamos colocar nosso stop para o break-even ou condução pelo high-low. Estamos dentro. Oh, bateu no alvo. Parcial feita, puxo metade da posição para o break-even e a partir de agora ou a operação volta para o ponto de entrada e eu saio da segunda posição no 0 a 0 com lucro na primeira ou eu saio pelo high-low. Vamos ver o que acontece? Encerrada a operação aqui.
mais um lucrinho no bolso, e aí tu deve estar pensando, Tá, Lore, isso aí é muito simples, como é que isso aí não dá dinheiro? porque o problema não tá na estratégia. A maioria dos traders sabe aplicar uma estratégia e aplicam de maneira muito fácil, e eu acabei de te explicar aqui em poucos minutos uma estratégia extremamente lucrativa que me deu 5 dígitos nos primeiros meses, cara. O que faz os traders não conseguirem aplicar estratégias simples como essa aqui, tá aqui, ó, no psicológico. E tem um cara que explica muito bem e resolve algumas questões pros traders. Inclusive, ele treinou como coach vários traders, focando na parte psicológica, porque ali era o mais difícil. Esse cara é o Mark Douglas. Ele me ajudou muito a entender o mercado, a trabalhar a minha mente e possivelmente vai te ajudar a ti também. Tudo que tu precisa fazer, cara, é vir aqui ao lado do vídeo e assistir ele e tu vai ver o fenômeno que esse cara é. Ele ensina pro trader como nunca mais errar nenhum único trade na sua vida. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.